Pergunta: será que Deus mentiu? Pode Deus mentir? Será que Deus faz uma promessa e não cumprirá? Esse é o ponto que eu quero dialogar com as pessoas, né? Saber se Deus pode ter nos enganado, ou se ele mudou de ideia, ou se as religiões estão mentindo para as pessoas, principalmente os líderes religiosos. Eu gostaria de avaliar aqui, primeiramente, responder à pergunta: será que Deus mentiu? Será que Deus pode mentir? Vamos ver aqui primeiramente no livro de Números, na Bíblia. Vou usar aqui uma Bíblia Almeida, né? Estou numa Bíblia aqui Almeida. Deixa eu ver, vou usar uma Almeida. Vamos usar uma versão católica, vai. Aqui, estou numa versão católica, versão católica, Bíblia Online, versão católica, ok? Então vamos nela primeiramente. Olha, vou usar uma versão católica, Números capítulo 23. Vamos ver o versículo 19, o que nos diz, olha. Diz assim, olha: Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Então aqui deixa bem claro para nós que Deus jamais ele mentiria. Vamos ver aqui numa versão Almeida também a mesma informação. Números capítulo 23 e o versículo 19. Vamos ver se confere o que está na Bíblia católica lá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, nós vemos nas duas versões da Bíblia que Deus jamais ele iria mentir. Mas não vamos parar por aí não, vamos mais a fundo nessa história aqui, olha. Vamos em Tito, procurar aqui em Tito, capítulo 1, no versículo 1 e 2, para ver o que diz aqui, ó. O que o apóstolo Paulo falou a respeito de Deus. Nós estamos vendo aqui na Bíblia Almeida, né? Tá assim, olha: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, olha, a esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ou desde o início, Deus promete dar ao homem a vida eterna. E é uma promessa que ele vai cumprir porque ele não pode mentir. Será que na Bíblia Católica fala a mesma coisa? Vamos conferir aqui em Tito 1. Olha lá, vamos ver Tito 1.
Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar ao eleito de Deus a fé e o profundo conhecimento da verdade que conduz à piedade, na esperança da vida eterna prometida em tempos longínquos por Deus veraz e fiel. Um Deus veraz é um Deus sincero, honesto, é um Deus que não falha, e Ele é fiel à sua promessa. Então, tudo que Deus diz, Ele cumpre. Aqui é a prova de que o que Deus Ele promete, Ele cumpre. Mas vamos ver mais um detalhe aqui no livro de Isaías. Eu vou explicar para vocês por que eu estou mostrando esses textos. Que é para nós vermos que o que Deus Ele promete, Ele cumpre. Em Isaías, capítulo 55, 11, diz assim, olha, aqui na Bíblia Católica diz assim, olha: assim acontece a palavra que minha boca profere, não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido a sua missão. Então Deus diz que toda palavra que sai da boca dele não retorna a ele sem ter se tornado realidade, sem acontecer a vontade dele, sem cumprir a missão daquilo que ele predeterminou ou disse que iria acontecer. Então, baseado nisso, nós vimos que Deus Ele não é mentiroso, que Ele não mente e que Ele não falha. Então aí fica uma pergunta que eu quero fazer a todos os que estão assistindo esse vídeo. Será que Deus Ele vai destruir o planeta Terra? Ele vai acabar com o planeta Terra em fogo, como as religiões ensinam, que haverá um fim e toda a Terra será destruída? Se isso fosse verdade, Deus seria o maior mentiroso. Porque aqui, olha, vamos dar uma olhada na Bíblia Católica, aqui em Gênesis capítulo 8, e vamos ver uma promessa que Deus fez, não ao homem, mas a Ele mesmo, né? Vamos ver o que Ele prometeu. Olha, essa promessa Ele fez quando Noé deixou a arca, quando ele saiu da arca com todos os animais. Foi nessa ocasião aqui, olha. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca segundo as suas espécies. Agora olha o ponto em questão aqui, a promessa que Deus fez. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do coração do homem são maus desde a sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos, assim como eu fiz. Nós estamos vendo aqui na Bíblia Católica a promessa que Deus fez a Ele mesmo. Ele disse em seu coração: de agora em diante, ou doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a sua juventude. E olha outro ponto: não ferirei mais todos os seres vivos como fiz, porque no dilúvio Deus acabou com toda a criação, matou todos os seres vivos, quer aves, quer animais rastejantes, quer animais que andavam sobre o solo da terra, todos eles, segundo a sua espécie, foram eliminados da face da terra. Agora Deus prometeu aqui nunca mais fazer isso. Vamos ver se na Almeida diz a mesma coisa? Vamos lá ver, olha, Gênesis capítulo 8,
Vamos ver lá o versículo. Olha lá, 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse, o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como eu fiz. Olha que coisa interessante. Então nós vemos a confirmação. Nós vimos nos textos anteriores, lá em Números, capítulo 23, 19, que Deus não é o homem para mentir. Nós vimos em Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2, que Deus, ele não pode mentir, que a promessa de vida eterna ele vai cumprir, e tudo que ele promete ele cumpre. Isaías 55, 11, nós vimos que nenhuma palavra sai da boca de Deus e retorna a ele sem se cumprir. Então vai se cumprir realmente. Vamos ver uma outra Bíblia aqui, a Sociedade Bíblica, uma Bíblia inglesa. Vamos ver como que ela fala, capítulo 8. Diz assim, olha. Sentiu Jeová o suave cheiro e disse no seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como acabo de fazer. Então, veja que em todas as versões da Bíblia que vocês tiverem, vocês podem olhar e ver que é uma promessa que Deus faz, de nunca mais acabar com toda a criação e nem com o planeta. A minha pergunta é, se Deus for destruir o planeta, for acabar com toda a criação aqui, não estaria ele mentindo? Não estaria voltando à promessa que ele fez atrás? Ele não estaria invalidando a palavra dele? Então, quando se prega que Deus vai destruir a terra, vai acabar com as criações que aqui tem, com o elefante, com a girafa, com o touro, com o camelo, com o cavalo, com o cachorro, com o gato, com a lebre, com todos os animais, com os pássaros, com o bem-te-vi, com o sabiá, com o azulão e todos os pássaros que tem. Deus não estaria mentindo se ele fosse destruir a terra, acabar em fogo? Qual desses animais sobreviveria, se isso realmente fosse verdade? Então a pergunta é, quem está interpretando errado? Quem está pregando uma mentira? É a palavra de Deus, a Bíblia, ou os líderes religiosos? Voltando aqui na versão católica, vamos ver aqui no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 2. Diz assim, olha, versículo 21 a 22, olha. Vocês não reparem na propaganda, tá? Porque eu estou aqui nas Bíblias online, não estou usando a minha Bíblia. A minha Bíblia de preferência que eu uso é a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, produzida pelas Testemunhas de Jeová. Eu uso ela porque é uma Bíblia que ela é mais fiel ao hebraico original. Ela coloca o nome de Deus nos lugares devidos e ela tem a interpretação correta do hebraico como do grego. Então ela faz uma tradução bem exata e é por isso que eu uso ela. Essas Bíblias também são muito boas, mas em alguns lugares elas tiraram o nome de Deus, que é Jeová, e substituíram pelo título Senhor. E em alguns lugares elas também mudam algumas palavras, levando a pessoa a ter uma interpretação errada. Por isso eu particularmente gosto da tradução do Novo Mundo. Mas aqui deixa bem claro, na versão católica, né? Olha, estou numa versão católica aqui, ó, Bíblia Online, ó, versão católica.
deixa bem claro, que diz aqui, olha, pois os retos habitarão a terra e os homens íntegros permanecerão nela. Quando fala que os homens retos, os homens justos, os homens íntegros, ou que não são iníquos, que não praticam a maldade, vão permanecer nela, está de acordo com a promessa que Deus fez de dar vida eterna ao homem e de preservar a terra e sua criação? Se encaixa nisso? Agora aqui fala, enquanto os maus, eles serão arrancados da terra, e os pérfidos, né, ou leivosos, em outras traduções, ou os que praticam a maldade, delas serão exterminados. Podemos ver mais um detalhe do que a Bíblia diz. Vamos ver aqui no livro dos Salmos. Vamos ver se na versão católica vai estar no capítulo 37. Diz assim, olha. Porque os maus serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco, não existirá o ímpio. Se olhares o seu lugar, não o acharás. Quanto aos mansos, possuirão a terra e nela gozarão de imensa paz. Olha que coisa interessante. Mais uma vez aqui a palavra de Deus, ela diz que é os maus que vão ser tirados da terra, vão ser exterminados. Que o ímpio, o iníquo, ele não estará mais aqui. Nós vamos procurar aqui na terra pelas pessoas más, mas elas não vão estar. Mas quantos aos mansos, os justos, possuirão a terra e nela gozarão de imensa paz. Por quanto tempo? Vamos ver aqui no versículo 29. Os justos possuirão a terra e habitarão nela eternamente. Olha lá. Aqui diz que os justos habitarão a terra eternamente. Isso está em harmonia. Vamos abrir aqui a Almeida. Vamos voltar lá em Tito, para nós fazer uma comparação, que isso está de acordo com a promessa que Deus fez. Olha, aqui no versículo 2, olha, uma promessa que Deus fez ao apóstolo Paulo, né, que é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, que tem o conhecimento da verdade, e ele falou sobre a esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, ou muito antes de nós virmos a existência, ele prometeu essa vida eterna aqui na terra. Então será que quando o Salmo fala que os justos possuirão a terra e habitarão eternamente nela, está em harmonia com essa esperança de vida eterna com a qual Deus deu, que não pode mentir, ele prometeu desde o início da criação? Então esse é o ponto em questão. Ainda mais, no capítulo 11 do livro de Isaías, nós podemos ver aqui que coisa interessante. Olha, eu vou ler aqui na Bíblia, Sociedade Bíblica, tá? Olha, nós vamos procurar aqui o livro de Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Olha que coisa interessante aqui no capítulo 11, ó, do versículo 1 ao 9, olha. Deus enviou para a terra o seu Filho Cristo Jesus, e ele teve que nascer de uma linhagem do rei Davi, da descendência de Jessé. E diz que Jesus, ele vai governar sobre a terra, e ele vai governar com justiça. E veja como vai ficar a terra, o plano de Deus, que vai se realizar. Vou mostrar um pouquinho antes, usando a Bíblia Católica, o que vai se cumprir com isso, né? Aqui no livro de Mateus, como que Deus vai cumprir esse propósito? Olha, Mateus, capítulo 6, versículos 9, diz assim, olha,
Eis como deves rezar ou orar. Nosso Pai no céu, santificado seja o vosso nome. Por quê? Porque Deus tem um nome que nós precisamos santificar. Infelizmente, a maioria dessas versões da Bíblia foi tirado o nome de Deus e foi colocado Senhor. Mas Deus tem um nome que a gente precisa santificar. A seguir, na oração do Pai Nosso, nós aprendemos a pedir: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então lá no céu é feita a vontade de Deus. Aí nós pedimos que venha o reino para que aqui na terra seja feita a vontade de Deus como é feito no céu. E esse reino virá para a terra. Tanto é que Jesus, no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, ainda aqui na Bíblia Católica, diz, olha, bem-aventurado os mansos, porque possuirão a terra. E ele disse, bem-aventurados que têm um coração de pobre ou humilde, porque deles é o reino dos céus. Olha, Jesus, ele ofereceu o reino. Ele nunca ofereceu os céus. Ele ofereceu o reino dos céus. E na oração do Pai Nosso, ele ensinou a nós pedir que esse reino venha. E para que esse reino venha, para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra. Ainda mais, Jesus deixou bem claro que os mansos, quando esse reino estiver aqui, eles vão possuir a terra para sempre. Jesus nunca ofereceu os céus, ele ofereceu o reino. Ainda diz no versículo 10, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E nenhuma vez Jesus ofereceu o céu, ele ofereceu o reino dos céus. E lá no capítulo 6, né, de Mateus, ó, capítulo 6, versículo 10, nós pedimos, venha o vosso reino. Nós não pedimos, leve-nos ao teu reino. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então o reino vai vir e aqui vai ser feita a vontade de Deus. E o que é esse reino que vai vir? Esse reino, vou usar o Almeida agora um pouquinho para variar, olha. Vamos ver o que é esse reino. Esse reino que vai vir para a terra, ele vai substituir algo aqui na terra. Vamos ver aqui em Daniel, capítulo 2, o que é esse reino. Daniel, capítulo 2, na Bíblia Almeida, olha o versículo 44, o que diz, olha. Versículo 44, olha. Mas nos dias destes reis, ou seja, desses governantes, desses presidentes que aí estão, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e ele será estabelecido para sempre. Veja que esse reino do céu, a gente pede, venha o reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Esse reino, ele vem, ele vai substituir todos os reinos terrenos, ou todos os governos terrenos. E ele vai ficar estabelecido para sempre. Então esse reino, ele vai ser aqui na terra. Para provar isso, vamos ver aqui em Apocalipse, ó. Vou usar a versão católica agora. Vamos variar um pouquinho. Estou abrindo a versão católica. Vamos dar uma variadinha aqui, olha. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse 11, olha, estou na Bíblia aqui, olha. Bíblia online, a versão católica, tá, ó. Então estou usando aqui a Bíblia Católica, olha, Apocalipse capítulo 11, vamos ver o versículo 15, olha.
Nós vimos lá em Daniel 2:44 que Deus vai estabelecer um reino que virá do céu e ele vai substituir todos os reinos da terra. E aqui no Apocalipse diz que quando esse reino vier para a terra, olha o que vai acontecer. Ó, lá no céu vai acontecer algo importante que vai representar que Deus, o Pai, e Jesus Cristo está governando a terra. Olha que coisa interessante. Diz assim, olha. O sétimo anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor, de Deus o Pai, e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelo século dos séculos. Veja que aqui fala que o reino do mundo se torna o reino de Deus e o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele habitará na terra. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, olha o que diz, ó. Veja que coisa interessante, olha. O apóstolo João, ele teve uma revelação e ele viu, quando Jesus revelou para ele, olha: e eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ordenada para o esposo. E ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles, e eles serão o seu povo, e habitará com eles, e Deus mesmo estará com eles, enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Vamos ver na Bíblia, Sociedade Bíblica, o que diz? Apocalipse 21 diz assim, olha: ouvi uma grande voz vinda do trono dizer: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E enxugará toda lágrima dos olhos deles, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então deixa bem claro que Deus vai habitar com os homens. E ele habitará com eles, ele estará com eles. Através de quem? Da cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu. Aqui diz que a cidade nova, Nova Jerusalém, desce do céu da parte de Deus, e ela passa a habitar com a humanidade. E nesse tempo enxugará dos olhos toda lágrima, não vai haver mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que isso mostra para nós? Que o futuro é aqui na Terra. Deus, ele não vai voltar atrás na sua palavra, ele vai cumprir a sua promessa de transformar a Terra num paraíso. O reino dos céus vem para cá. E o rei designado para esse reino não é ninguém a não ser Jesus Cristo. Vamos ver? Aqui em Isaías, capítulo 11, o que Jesus vai fazer e como isso tem que ser na terra, olha. Diz assim, olha: então do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes sairá um renovo que dará fruto. Descansará sobre ele o Espírito de Jeová,
espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor a Jeová. E terá o seu prazer no temor a Jeová. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem reprovará segundo o ouvir dos seus ouvidos, porque com justiça julgará os necessitados e com equidade reprovará em defesa dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e matará o perverso com o sopro de seus lábios. A justiça será o cinto dos lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. Então aqui mostra que Jesus ele vai governar a terra com justiça, com lealdade, no temor a Deus, ou com amor a Deus, a Jeová. Jesus vai governar a terra de acordo com a vontade de Jeová. Não haverá mais lugar para as pessoas injustas, pessoas más. Essas não existirão mais. Agora olha o ponto, que aqui na terra, se cumprindo aquela promessa de Deus, de nunca mais acabar com a criação, com todos os seres vivos, se cumpre aqui, olha. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará ao pé do cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão, as suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá a palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide ou da naja, e a criança desmamada meterá a mão na cova do basilisco ou da serpente. Não farão dano, nem destruirão em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra será cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. Veja que não se farão dano, nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra será cheia do conhecimento de Jeová. Então veja que aqui na terra será introduzido o reino de Deus, que aqui na terra será feita a vontade de Deus, que o futuro das pessoas é aqui na terra. Eu pergunto, quem está mentindo? Deus, a Bíblia, ou os líderes religiosos e suas religiões? Baseado no que Deus prometeu a si mesmo, não ao homem. Ele fez uma promessa a si mesmo, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21, de nunca mais destruir toda a criação, nem acabar com o planeta. Então eu pergunto, quem está mentindo? Deus ou o homem? Além do mais, há mais coisas que Deus vai fazer aqui na terra. Vamos ver aqui no capítulo 65. Olha o que diz aqui no capítulo 65 de Isaías, algo que vai acontecer, olha. Eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outro habitem, nem plantarão para que outro comam. Pois como os dias da árvore são os dias do meu povo, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde ou em vão, nem gerarão filhos para a calamidade, porque serão a semente dos benditos de Jeová, juntamente com os seus descendentes. Acontecerá que antes que clamem eles, eu responderei, e estando ainda eles falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente, e eles não
farão o mal, nem destruirão em todo o meu santo monte, diz Jeová. Olha só que coisas interessantes. Tudo isso só pode ser realizado aqui na terra e vai em harmonia com a promessa que Deus fez. Tanto lá em Gênesis capítulo 8, versículo 19 e 21, como também em Provérbios 2, 21, 22, que ele vai eliminar os maus, mas os justos habitarão a terra e viverão nela para sempre. Lá em Salmos 37, só para nós relembrarmos, Salmos 37 diz, olha, Salmos 37 diz assim, olha: deixa a ira e abandona o furor, não te enfadas, isso se levará a praticar o mal, pois serão exterminados os malfeitores, mas os que esperam por Jeová, esses herdarão a terra, ainda mais um pouco de tempo e não existirá o iníquo. Poderás observar diligentemente o seu lugar, ele já não é, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E no versículo 29, confirmando, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre, Olha lá. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Quando isso vai acontecer? Espere em Jeová e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Quando os iníquos forem exterminados, tu o verás. Então, quando Deus trouxer o fim e destruir os maus, e trouxer o reino de Deus para a terra e Jesus vier governar, então o mal será eliminado. E quando eles forem eliminados, nós vamos ver cumprir essas profecias baseadas no propósito de Deus, que ele determinou desde o início, que essa é a vontade dele, de que a terra exista para sempre e que a humanidade obediente viva para sempre. Volto a fazer a pergunta: quem está mentindo? Deus o Pai? Ou os líderes religiosos e suas religiões? Quem está mentindo? Deus ou a Bíblia, a palavra de Deus? Outro detalhe que eu vou tratar desse assunto em outra ocasião é que para a gente ver isso acontecer e ver esse tempo chegar, nós precisamos fazer algo. Aqui na Bíblia católica, versão católica, em Romanos 10, me desculpe, Romanos capítulo 10, na Bíblia, versão católica lá, versículo 13 diz assim, Romanos 10, 13, diz assim, olha: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então diz que a gente precisa aprender a invocar o nome do Senhor. Mas qual que é o nome do Senhor? Isso aqui não diz. Aqui está até aparecendo uma propaganda enchendo as paciências: Jesus é Deus, descubra evidências de estudiosos sobre a afirmação de Jesus ser Deus. Será que o nome do Senhor é Jesus? Será que Jesus é Deus? Quer ver que contradição, olha, dessa propaganda enganosa que aparece aqui e das religiões que ensinam que Jesus é Deus? Olha, nós precisamos invocar o nome do Senhor, né? Vamos ver que se Jesus é Deus. Ali está dizendo que há provas de que Jesus é Deus, né? Vamos ver aqui em Efésios 1, versículo 3, olha: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está dizendo que o Pai de Jesus é Deus, não que Jesus é Deus, olha. Mas vamos ver melhor, olha. Aqui no versículo 17
vê que aquele texto é um texto mentiroso, ó. Olha o que diz aqui, ó, em Efésios 1, na Bíblia Católica, ó, versão católica, ó, versículo 17. Olha, o que diz aqui, olha. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele, ó. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não está dizendo roga a Jesus Cristo ou Deus. Não, rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória. Mais uma vez, quem está mentindo? Os líderes religiosos, suas religiões, ou a palavra de Deus e Deus? Olha, rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória. Tá vendo? Vamos ver na Almeida, olha, para não haver confusão. Vamos ver aqui na Almeida, olha. Vamos voltar aqui, olha, Efésios, capítulo 1, versículo 17. Vamos ver como que está. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Olha lá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação de quem Ele é. Olha, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquela propaganda aqui que tem um estudo que comprova que Jesus é Deus, deixa os estudos dele. Eu pergunto para você, e a Bíblia, o que ela diz? Que Jesus é Deus? Ou que ele tem um Deus, o Pai da Glória? Aí está a questão. Vamos ver na Bíblia da Sociedade Bíblica o que ela nos diz. Vamos ver aqui, olha, como que ela diz, ela dá até o nome para esse Deus. Vamos ver, Efésios 1, 17. Vamos ver qual que é o nome desse Deus, o Pai de Jesus. Vamos ver, aqui não vai dizer também, então, o Deus, mas vamos ver qual que é o nome desse Deus, olha. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha, aqui já uma linguagem um pouco mais completa, olha. No pleno conhecimento dele, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus tem um Deus, ele não é Deus. Outra mentira das religiões que fazem de Deus e de Jesus dois mentirosos, né? Olha o que diz aqui. Olha aqui em 1 João, capítulo 5. Olha aqui. O que diz 1 João, capítulo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Deus? Não. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então a Bíblia deixa bem claro que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia deixa bem claro que Deus, rogo ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus tem um Deus e Pai. E aqui deixa bem claro que só vai vencer o mundo quem acredita que Jesus é o Filho de Deus e não Deus. E olha que coisa interessante, quem diz que Jesus é Deus e quem diz que a terra vai pegar fogo, faz de Deus e de Jesus dois mentirosos. E a palavra de Deus também. Porque diz assim, olha, se nós não aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus consiste em que ele... porque o testemunho de Deus consiste em ter ele dado o testemunho do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo testemunho, tem em si mesmo testemunho. Quem não crê em Deus o tem feito mentiroso, porque não tem crido no testemunho que Deus dá de seu Filho. E esse é o testemunho que Deus dá, que a vida eterna
e esta vida está em seu Filho. Então nós precisamos acreditar em Jesus como Filho de Deus e não em Deus. A Bíblia deixa bem claro que Jesus tem um Deus. E qual é o nome desse Deus? Vamos ver aqui na Bíblia, olha, aqui no Salmos 83. Salmos 83, 18. Qual que é o nome desse Deus? Para que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Vamos na versão católica ver se eu acho Jeová. Ó, vamos voltar aqui no índice dela. Nós estamos na Bíblia católica, olha. Quer ver? Ó? Vou pesquisar aqui Jeová, não vai nem aparecer. Ó. Jeová. Vamos ver. Ó, não encontramos. Mas vamos pesquisar Javé. Vamos ver se nós achamos na Bíblia Católica esse nome. Opa! Olha lá. Eis o que diz o Senhor Javé. Olha lá. Eis o que diz o Senhor Javé. O Senhor Javé, como poderei saber se hei de possuir? Olha lá, olha. Ó Javé, Javé, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, né? Rico em bondade e em fidelidade, olha lá. Eles sabem que o nome de Deus é Jeová, Javé, né? Vamos ver na Bíblia Almeida se aparece o nome de Deus. Vamos ver lá, olha. Qual que é o nome de Deus? Vamos ver se aparece Jeová ou Javé. Jeová. Vamos pesquisar. Opa, apareceu, olha lá. Olha lá. O nosso Deus é um Deus de salvação, e a Jeová, o Senhor, pertence à saída das mortes. Olha lá, eu estou buscando na Bíblia. Olha lá. Versão Almeida. Olha lá, tá vendo? 69. Tá vendo? Ó? Eu estou na Bíblia Almeida aqui pesquisando isso, tá vendo? Olha em quantos lugares aparece o nome de Deus. Por quê? Porque Jeová é Deus. Jesus é o Filho de Deus, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo, olha o que ele diz aqui em João, capítulo 4, versículo 23. Olha, o próprio Jesus disse isso, ó. Disse Jesus, né? A uma mulher samaritana, né? Olha, ele crê. Ó, ele diz assim, ó, vem a hora em que neste monte, nem mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então Jesus deixou bem claro que chegaria um tempo em que em todo o mundo as pessoas não iriam adorar nem em Jerusalém e nem no mundo o Pai. E Jesus disse que as pessoas passariam a adorar o que eles não sabiam, não conheciam. Mas Jesus disse assim, olha, mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Jesus falou que veria a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade. As religiões hoje até nisso elas enganam, ensinam a adorar a Jesus, dizer que Jesus é Deus. Então veja a grande mentira, como fazem de Deus, como fazem de Jesus, mentirosos. Como fazem o propósito de Deus para com a terra ser mentirosa. Como fazem uma promessa de Deus de nunca destruir a terra e de colocar o homem vivendo aqui para sempre, transformam numa mentira deslavada. Quem são os mentirosos? Deus, a palavra de Deus, a Bíblia? Ou os líderes religiosos e suas tradições e suas inverdades baseada no falso ensinamento?
infelizmente, eles não conseguem ter o verdadeiro entendimento porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Por isso eles mentem. Por isso eles tentam fazer obras poderosas, obras grandes, mas não serão aceitos. Vou voltar aqui na outra Bíblia, vou ler um outro texto para vocês verem aqui o que o próprio Jesus falou a respeito desses homens e dessas religiões. Aqui em Mateus capítulo 7, olha. Olha que coisa interessante, olha. Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição, e muitos são os que entram por elas. Porque estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e pouco são as que acertam com ela. Então Jesus falou que essas religiões que aí existem, essas portas, essas igrejas que estão cheias de pessoas, são as estradas largas, e são muitos que entram por ela, mas elas conduzem ao que mesmo? A perdição ou a destruição, porque estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e são poucos que se acertam com elas. E olha o que mais Jesus disse. Por que essa estrada é apertada? Porque Jesus disse, deixou bem claro, olha: nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não nos céus, olha lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Então esse reino, nem todo que se disser Senhor Jesus, entrará nesse reino aqui na terra, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha, Jesus mais uma vez ele prova que não é Deus. Ele estava aqui na terra quando ele falou com os discípulos. Ele falou: somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu é que vai entrar no reino quando estiver aqui na terra. E olha que mais ele diz: naquele dia muitos hão de dizer Senhor Jesus, não profetizamos em teu nome, Jesus. Em teu nome não expelimos demônios, Jesus. Em teu nome não fizemos muito milagre, Jesus. Ó Senhor Jesus. E o que Jesus vai responder? Eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. E sabe o que Jesus vai fazer com esses que não adoraram o Deus verdadeiro? Que fizeram de Deus um mentiroso, dizendo que ele vai pôr fogo nesse planeta tão belo, em toda a sua criação, que ele vai acabar com a humanidade, sendo que ele promete a vida eterna aqui na terra e diz que ele vai habitar com a humanidade. Sabe o que ele vai fazer com esses que transformam ele num Deus mentiroso, que transformam Jesus em outro mentiroso e que transforma a palavra de Deus em outra mentirosa? Vamos ver o que vai acontecer? Olha aqui o que Deus mandou o profeta Jeremias profetizar nesse sentido. Diz assim o versículo 31. Diz assim, olha: portanto, profetiza contra eles todas essas palavras e diz-lhes: Jeová rugirá lá do alto, desde a sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua habitação, contra todos os habitantes da terra dará um brado, como os que pisam as uvas. E chegando o estrondo até os confins da terra, porque Jeová tem uma controvérsia com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Quanto aos iníquos, aos maus, já os entregou a espada, diz Jeová. Assim diz Jeová dos exércitos: eis que o mal passará de nação em nação,
e grande tempestade se levantará das extremidades da terra. Os mortos de Jeová se estenderá naquele dia desde uma outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem enterrados. Servirão de esterco sobre a face da terra. Veja que aqui, ao invés de Deus pôr fogo na terra, ele vai acabar com os maus. De uma extremidade à outra, ele vai fazer com que Jesus, vindo, trazendo o reino dos céus, ele venha com os santos anjos e destrua todos os maus. Todos os iníquos serão mortos, não serão pranteados, nem recolhidos, nem enterrados. Vão virar do que? De esterco sobre a terra. Eles vão servir de esterco para as plantações que vai haver na terra. E quanto aos líderes religiosos que enganaram as nações, quanto aos líderes que mentiram, transformaram Deus no mentiroso, fazendo Deus quebrar a promessa que ele fez lá ele mesmo, lá no passado, nos dias de Noé, de nunca mais acabar com todos os seres vivos, de nunca mais acabar com o planeta Terra, de nunca mais acabar com a humanidade. O que vai acontecer com esses líderes religiosos e com quem segue eles? Uivai, pastores, clamai, removei-vos em cinza, vós que sois os principais do rebanhos, pois estão cumprindo os vossos dias em que havereis de ser mortos, e far-voeis em pedaços e caireis como vasos preciosos. Os pastores não terão para onde fugir, nem os príncipes dos rebanhos, os majestosos ou os grandiosos, mais importantes do rebanho, para onde escapar. Eis os gritos dos pastores e os uivos dos principais, das pessoas que se dizem mais importantes, porque Jeová está devastando o pasto deles, ou seja, as suas ovelhas também estão sendo destruídas, porque acreditaram na mentira deles. Então, eles estão vendo as suas igrejas sendo destruídas, as suas ovelhas morrendo, sendo destruídas pelo próprio Jesus e pelos anjos, porque seguiram a eles. E eles mesmos, os pastores e os majestosos, que desviaram as pessoas de servir a Deus e de acreditar em Deus e de acreditar na promessa que Deus fez, estão sendo devastados, destruídos, vão tudo virar estrume, esterco sobre a terra. Os brados de paz serão reduzidos ao silêncio por causa da ira ardente, do ardor, da ira ardente de Jeová, que deixou como leão o seu covil, porque a terra já se tornou em espanto por causa da espada opressora e por causa da ira ou do ardor da ira de Jeová. Como diz, todos os que se opuseram, todos os que transformaram o Senhor Jeová Deus, transformaram o nosso Senhor Jesus Cristo em mentiroso, e ainda tentaram transformar Jesus em Deus, fazendo ele roubar a posição de Deus, vão pagar muito caro por isso. Mas antes que esse tempo chegue, há um propósito que Deus tem para com todos. Deus não é injusto. Ele avisa as pessoas desse tempo. Então olha o que Deus pede para que as pessoas que são mansas, que são justas, que estão sendo enganadas, que na inocência estão seguindo esses líderes, Deus dá uma oportunidade. Olha o que ele diz aqui no livro do Apocalipse 18. Ouvi uma outra voz do céu dizendo, perdão, sai dela, povo meu, para não ser de partícipes dos seus pecados, nem terdes parte nas suas pragas. Então Deus está ordenando a vocês que saiam dela. Olha, Deus não está condenando, Deus está chamando as pessoas justas, mansas, de meu povo, sai do meio deles. Não participe nas pragas que virão sobre eles. Porque
porque os pecados deles acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos uníquos deles, ou das religiões falsas, e ele vai fazer uma destruição. Olha o que diz aqui: por isso, num só dia virão as suas pragas, a morte, pranto, a fome, e ela será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julgou. Aqui fala de todas as religiões que por causa das suas alianças com os reis da terra, que cometeram fornicação com elas, que venderam todo o seu comércio, que fizeram seus acordos políticos. Se vocês lerem o capítulo 18, os comerciantes que fizeram suas alianças com essas religiões para poder vender todas as suas mercadorias, explorar o povo, todos eles verão a destruição dessas religiões, dos seus líderes, dos seus pastores, das pessoas que seguem, porque eles vão ver que tudo isso será destruído numa única hora. Mas Deus, ele não é injusto, ele não quer destruir todas as pessoas, então ele está fazendo o convite para quem quer sair do meio deles e buscar a verdade na sua santa palavra, a Bíblia, e adorar ele e fazer da promessa de Deus uma realidade, e que ele vai fazer com que a terra dure para sempre, que ele vai introduzir o reino dele aqui, que ele vai trazer a nova Jerusalém e ela vai habitar sobre a terra, e através da nova Jerusalém, Jesus, com santos anjos, vai governar sobre a terra. E que toda a terra haverá paz, e as pessoas vão plantar os seus frutos, colher dele, e até mesmo entre os animais vão viver em plena paz. E Jesus governará toda a terra. Então, antes desse tempo chegar, ainda há tempo de buscarem a Deus. Ele está fazendo um convite para sair do meio dessas religiões que vão ser destruídas e seus líderes. E Deus faz um convite bem amoroso. Aqui no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 20, diz assim, olha: vinde, pois, arrazoemos, diz Jeová. Ainda que o vosso pecado sejam como escarlate, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, tornar-se-ão igual a lã, como a lã. Ou seja, embora nossos pecados sejam vermelhos como o pano carmesim, ele vai se tornar branco como a lã. Ele vai se transformar limpo. E se a pessoa for obediente, vai comer dos frutos do país ou da própria terra. Ela será abençoada por Deus. Mas no versículo 20 deixa bem claro: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado pela espada, pois a boca de Jeová o disse. Então, nós vemos aqui que Jeová, ele dá a oportunidade às pessoas se reconstituir a sua amizade com ele, de buscar a ele enquanto é tempo. Então é por isso que eu estou trazendo essas mensagens da Bíblia para vocês, para que vocês possam buscar a Deus e realmente meditar. Quem mentiu? Deus Jeová? Jesus Cristo? Ou os líderes religiosos e suas religiões? Quem está mentindo? Aonde eu tenho a verdade? Será que eu vou poder me justificar diante de Deus amanhã ou depois? Será que eu vou poder dizer para Deus: ah, eu não sabia, ah, eu não tinha conhecimento? Olha aqui que coisa interessante, olha. 2 Pedro, só para encerrar essa palestra, 2 de Pedro, capítulo 3,
Quer ver que coisa interessante? Diz aqui, ó, versículo 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Olha, Deus é longânime e através dos apóstolos Ele deu sabedoria para nós entendemos a palavra de Deus, a Bíblia, e de fazer a vontade de Deus o Pai, como Jesus falou. Então diz aqui, ó, vamos começar do 14, ó. Portanto, por isso, amados, visto que estáis esperando essas coisas, procurai diligentemente que por elas sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, sabendo de tudo isso que está acontecendo, de saber que as religiões não estão ensinando a verdade, que está fazendo de Deus o Pai Jeová um mentiroso, de Jesus Cristo outro mentiroso, que pregam que a terra que Deus prometeu que Ele vai preservar, Ele prometeu para Ele mesmo, que vai preservar a Deus, Ele vai preservar a terra e toda a criação. Sabendo de tudo isso, e sabendo que as religiões estão ensinando errado para vocês, e seus líderes também, então, e tendo o convite de Deus para sair do meio deles, e buscar se acertar com Deus, que Ele vai perdoar o pecado de todos, então o apóstolo Paulo deixa bem claro: por isso, amados, visto que estáis esperando essas coisas, procurai diligentemente que por elas sejam achados imaculados, inocentes, irrepreensíveis, sem erros, sem pecados e em paz. E tende por salvação a longanimidade, e tende por salvação a bondade, a benignidade, a misericórdia, o amor de Deus e de nosso Senhor Jesus, como nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada a ele por Espírito Santo, para nos instruir. Como o apóstolo procurou fazer em todas as partes das Escrituras onde ele escreveu, usando o Espírito Santo de Deus para o guiar, como faz também em todas as suas epístolas, ou em todas as suas cartas, em todas as suas profecias, nelas falando disto, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as demais escrituras para a sua perdição ou destruição. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina toda a sabedoria, a mesma sabedoria que Jesus deu a ele através do Espírito Santo de Deus, para nos escrever, nos orientar e trazer a verdade da palavra de Deus. E ele deixa bem claro que hoje, nos nossos dias, as pessoas, os que não têm conhecimento exato da palavra, os que são inconstantes, que ficam pulando de igreja em igreja e nunca aprendem a verdade, mas confiam na mentira, que torcem a verdade, que torcem a promessa de Deus para com a terra, para com o futuro do homem, para com o futuro da criação, com o reino de Deus que vai vir para a terra, que torcem dizendo que Jesus ofereceu o céu e não o reino, e que o reino venha para a terra, fazendo da oração do Pai Nosso uma oração mentirosa, que a gente pede: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Nós não pedimos: leve-nos ao céu e façamos aí a tua vontade, mas é o que os inconstantes e os indoutos de poucos conhecimentos fazem, torcem a oração do Pai Nosso. Então aqui o apóstolo Paulo está avisando de tudo isso. Ele está nos dando a oportunidade de termos sabedoria, de sermos inocentes, de sermos irrepreensíveis quando Jesus vier para julgar a humanidade. Portanto, o apóstolo Paulo fala que é para a gente sair do meio deste povo. E Jesus também deixou bem claro no livro do Apocalipse, através do apóstolo João: saia do meio deles, povo meu, se não quiser participar da praga deles.
Então aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele enfatiza muito bem, como faz também em todas as suas epístolas, ou em suas cartas, o apóstolo Paulo nelas falando disto, nas quais algumas coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com todas as escrituras, com o resto das escrituras, com todas as escrituras, para a sua perdição e destruição. Portanto, vós, amados, sabendo disso de antemão, acautelai-vos para que não suceda que, levados pelos erros dos insubordinados, caia da vossa firmeza. Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como até o dia da eternidade ou para sempre. Então aqui fala para a gente buscar a palavra de Deus, acreditar nela, não nas tradições, não nas religiões, não nesses pastores que vão ser destruídos, todos esses líderes religiosos, como também suas crenças mentirosas, que transforma Deus, o Pai, Jeová, Jesus Cristo, o Filho, a palavra de Deus em mentira e a promessa de Deus em mentira, mas que a gente tem que buscar o conhecimento exato da palavra. E seguir no conhecimento, seguindo as pisadas de Jesus Cristo, sabendo que Jesus é o nosso intercessor perante Deus, o Pai. Tanto é que Jesus, ele sabe que essas coisas tudo vai realmente cumprir, acontecer, que olha o que acontece aqui no livro do Apocalipse, olha. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu, olha. A revelação a respeito do propósito de Deus de trazer o reino, de Jesus ser o rei, que Deus, Jeová, concedeu a Jesus a revelação de que ele será o rei designado sobre toda a terra habitada. Então a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para manifestar aos seus servos as coisas que cedo devem acontecer, as quais ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, significou ao seu servo João, ou revelou ao seu servo João, que testificou a palavra de Deus o Pai Jeová, e do testemunho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, sim, de tudo quanto ele ouviu e viu de Deus. Então Jesus, ele recebeu a revelação de Deus, revelou ao anjo e mandou o anjo revelar ao João, que revelou para nós tudo o que Jesus ouviu de Deus e que Jesus testemunhou e que revelou aos anjos. E aí diz assim, olha, bem-aventurados que leem, bem-aventurado o que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. E diz assim, olha, e da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Ó, Jesus Cristo é a testemunha fiel. De quem? De Deus o Pai, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, porque Jesus, ele vai substituir todos os reinos da terra, então ele vai ser o príncipe dos reis da terra, porque ele vai governar sobre a terra, e ele também tem homens que vão governar com ele a terra. Aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue, e fez de nós reinos sacerdotes para seu Deus e Pai. Olha, Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, e fez de nós um reino sacerdote para seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio dos séculos para sempre. Amém. Né? Então Jesus, ele é a testemunha fiel, e ele vai se tornar o príncipe principal, o rei de toda a terra. E ele escolheu homens aqui que vai governar com ele, conforme está no Apocalipse capítulo 5, olha só que coisa interessante. Versículo
9 diz assim, olha, Jesus escolhe um grupo de pessoas aqui da terra para ser rei sobre a terra. Diz assim, olha, e canta um novo cântico dizendo, digno és de receber o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e compraste para Deus, olha, Jesus, ele comprou para Deus com o sangue dele, homens de toda tribo, língua e povo e nação. E lhe fizeste para o nosso Deus, porque fez para o nosso Deus, o Deus nosso, é o Deus de nós e de Jesus Cristo. E fizeste para nosso Deus reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então essas pessoas que foram compradas da terra, elas vão governar junto com Jesus. E quanto foi que Jesus comprou da terra? Estes são os que vão para o céu, que são comprados da terra e retornam com Jesus para governar sobre a terra. E diz assim, olha, canta um novo cântico diante do trono, diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então são 144.000 homens que foram e mulheres que foram comprados de toda a terra para ser reis e sacerdotes aqui sobre a terra junto com Cristo. Esses são os que foram comprados, olha, estes foram comprados dentre os homens para serem primícias para Deus e para o seu Cordeiro. Em outras palavras, são para serem primícias para Jeová Deus e para o Cordeiro. E eles reinarão sobre toda a terra habitada. Então, tudo que eu mostrei para vocês, eu mostrei dentro da Bíblia Católica, da Bíblia da Sociedade Bíblica, mostrei dentro da Bíblia Almeida, né? Não usei a minha versão de Bíblia, a tradução do Novo Mundo em nenhum momento, mas provei que Deus, o Pai Jeová, prometeu que a terra existirá para sempre e que ele vai cumprir a sua promessa de nunca mais acabar com toda a criação, vai transformar a terra, vai eliminar todo o mal, só ficarão os bons. Jesus reinará sobre a terra e com ele 144.000 pessoas que foram compradas da terra, ao morrerem vão para o céu, e ele trará essas pessoas com a Nova Jerusalém e serão eles que vão governar sobre a terra habitada e transformar a terra num paraíso. E que todos que quiserem ver isso acontecer têm que sair do meio das religiões que pregam ao contrário do que a Bíblia diz, do que Deus diz e do que Jesus diz. Não importa onde você esteja, o convite é: sair do meio deles, povo meu, se não quiser participar da praga deles. Deixar de ser desviado da verdade, conforme mostrou o apóstolo Pedro em sua segunda carta, no capítulo 3, do versículo 16 em diante, né? Então saiam de lá. Eu falei Paulo, mas é o apóstolo Pedro, né, falando a esse respeito, né? Então pensam bem nesses aspectos. Se vocês quiserem saber mais onde encontrar uma verdade correta da palavra de Deus, vou deixar um link embaixo onde vocês podem acessar e encontrar informações corretas e precisas. Se desejarem um estudo bíblico da Bíblia, também vou deixar um e-mail onde vocês podem entrar em contato e providenciarei para que possam ter acesso ao estudo da Bíblia. O meu ponto em questão aqui era demonstrar: será Deus um mentiroso? Será que Deus mentiu? Ou será que são os líderes e suas religiões que estão mentindo? Vou deixar agora para vocês meditar sobre esse assunto e tirarem as suas conclusões. Se você tirar a conclusão que está no lugar errado, na hora errada, e quer aprender a verdade, e prefere estar entre os que vão sobreviver ao fim do julgamento de Cristo sobre a terra habitada e os maus, e quiser sobreviver e viver eternamente, eu aconselho
a vocês fazerem um estudo profundo da Bíblia, assim como eu faço. Estarei à disposição para ajudar e durante ao final do link, ao final do vídeo, eu postarei um link para que possam acessar e ter mais informações se assim desejar, ou até mesmo pedir um estudo bíblico profundo da Bíblia e aprender exatamente o que a Bíblia ensina. Por favor, peço a quem ver esse vídeo até o final que compartilhe com outros, que não guarde essa verdade bíblica para você, mas compartilhe para mais pessoas, que quantos forem possível puderem alcançar esse conhecimento exato da palavra de Deus, possam entender, aceitar, ter o discernimento e não deixar se enganar mais, e possam granjear, ganhar a salvação. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que Jeová Deus, Jesus Cristo, possa abençoar e dar o Espírito Santo, um espírito de sabedoria, bênção e proteção aos que tiverem o coração dispostos, que não forem orgulhosos e forem humildes, para que possam buscar um estudo profundo da Bíblia e aprender a verdade e fazer as pazes com o verdadeiro Deus. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe.